O mercado de commodities está realmente estranho? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Aledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative um sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema do vídeo de hoje é: o mercado de commodities ele está realmente estranho? São várias mensagens que eu recebo nas principais redes sociais que eu utilizo, o Instagram, o Twitter e até aqui mesmo no YouTube, perguntando se o mercado está estranho, para onde que os preços vão, porque está um pouco complicado de fazer as análises. E nós vimos desde o início do ano passado, quando a pandemia do coronavírus realmente começou a pegar na Europa e nas Américas, ela começou em 2019 na China, e ela veio como uma onda agora para as Américas, deu uma arrefecida, voltou, deu uma arrefecida, voltou, e essa semana entrou na pauta dos assuntos mais comentados novamente, principalmente na região da Austrália, Nova Zelândia, na Europa, Alemanha também já começam até a cogitar lockdowns. O fato é que desde o ano passado há movimentos atípicos acontecendo nas commodities, mas atípicos em relação ao quê? Essa aqui é a primeira pergunta que eu faço, porque a commodity ela se movimenta em cima de um tripé fundamental, que é a oferta, a demanda e os estoques ali no meio, que ele tenta regular o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Até um dos assuntos que também está na pauta essa semana é o pedido do presidente Joe Biden para que os países utilizem estoques estratégicos de petróleo para tentar parar ou pelo menos diminuir o rally da commodity nas bolsas para tentar segurar os preços, né? O Joe Biden que estava com sério risco de levar a gasolina a $4 o galão lá no mercado doméstico americano. E agora esses fundamentos, eles vieram realmente à flor da pele, vamos dizer assim, no mercado. Até 2019 era relativamente simples você operar commodities, seja direto em contratos futuros, sejam por opções, seja por ETF ou empresas correlacionadas, porque era só você basicamente respeitar a sazonalidade das commodities, entender como que funciona a sazonalidade das commodities e você tinha uma chance muito grande de acerto nas suas operações. Então, como exemplo, se você fosse entrar numa posição da soja, você sabe já que a sazonalidade da soja, já que o contrato futuro da soja negociado na Bolsa de Chicago refere-se à realidade americana, você sabe que em setembro, outubro e novembro é um período onde os preços estão em baixa na Bolsa, porque é quando o produto americano chega ao mercado. E quando começa ali dezembro, janeiro, fevereiro, ele começa a subir, principalmente fevereiro, março, abril e maio, que é quando você entra na entre-safra e é onde acontece várias coisas no mercado americano, como definição de seguro agrícola no mês de fevereiro, no mês de abril e maio, as cotações elas trabalham para atrair o produtor para o plantio, e ali ela vai puxar a soja, vai puxar a milho, vai puxar algodão, vai puxar trigo. Você que opera petróleo, investe em petróleo, você sabe que no final de ano agora, em dezembro, novembro e dezembro, é um período de baixa nas cotações do petróleo e eles voltam a subir no final de fevereiro, março, abril, que é quando a demanda antecipa o consumo do verão americano, do feriado. Então, até 2019, você seguindo esta regra de, não seria uma regra de ouro, mas essa regra básica da sazonalidade, você tinha uma chance muito grande de ter sucesso no teus investimentos, na tua especulação. Até mesmo para o gerenciamento de risco, para quem é produtor agrícola, para quem é trading ou cerealista, ou um trader internacional de commodities, era relativamente fácil você criar as estratégias de long basis, short basis, custo e carrego, você negociar um strip de gás natural, um strip de petróleo, um contrato a termo, porque você tinha a sazonalidade a seu favor e a oscilação era pequena. Quando a pandemia ela começa a mostrar realmente a sua cara lá em dezembro de 2019, quando começam as primeiras notícias no início de dezembro, que apareceu um vírus na cidade, na província de Wuhan, na China. Até então, nós não tínhamos dimensão de como que o mercado e o que, que ia se tornar o mercado nos meses seguintes. E a pandemia ela começou a ganhar força. Já no final de dezembro, início de janeiro, a China ela começa a colocar lockdowns. E ali realmente começam a ter preocupações, até que em janeiro realmente a China entra
em lockdown, né? Quase toda a China ficou fechada para a população poder circular. E ali que começa a acontecer a primeira quebra na cadeia de suprimentos, no fluxo de commodities. Porque na Europa e nas Américas, o pico de produção, a produção, na verdade, ela continua a todo vapor, o mercado normal, mas a China parou de consumir. E os preços eles começam a derreter de uma maneira muito rápida. Todas as commodities, sem exceção, todas caíram demais. E a pandemia ela começa a vir, ela vem para a Europa, da Europa ela vem para as Américas, aqui no Brasil ela veio logo depois do carnaval, que ela começa a ganhar corpo. E quando a Europa entra em lockdown, pouco tempo depois as Américas entram em lockdown, a China começa a retomar. E o tempo que as Américas ficou fechada, e aqui eu estou considerando a América do Norte, Central e do Sul, ficou fechada, a produção de várias commodities, ela simplesmente cessou. E ali a China começou a demandar esses produtos em algum momento no segundo semestre do ano passado. E é quando os preços começam a um movimento de alta. Em algumas commodities ainda, como gás natural, como petróleo, esse ano tiveram mais um agravante que foi o clima. O clima no início do ano, devido ao Laninha lá nos Estados Unidos, trouxe um frio tão intenso em janeiro e fevereiro, principalmente, que foi impossível fazer o trabalho de produção e armazenamento de petróleo, de gás natural, e ali começou a fuga da sazonalidade. Conheço várias pessoas que entraram em posições especulativas apostando na sazonalidade, que seria uma sazonalidade de baixa, e acabaram perdendo os investimentos, porque o gás natural ele não seguiu a sazonalidade, porque o tripé fundamental entrou em cena. Havia menor oferta, uma demanda que seria presente e os preços dispararam. Porque quando você tem esse mercado dessa maneira, um desequilíbrio entre oferta, demanda e estoques, a curva de preços ela se inverte. Ali você consegue ver que há esse desequilíbrio, os spreads de futuros eles ficam invertidos, e o preço tem que trabalhar para racionar a demanda. O que acontece com a Ferrari, por exemplo? Você não vê Ferrari sendo vendida a 150 mil reais, porque se fosse todo mundo teria. Então o preço é mantido a 1,5 milhão, 2 milhões de reais, para criar essa escassez e limitar a oferta, limitar a demanda, na verdade, pelo automóvel. E nas commodities funcionam assim. O problema é que muitos comentários começaram a surgir agora, esse ano, principalmente ali do mês de março, mês de abril, quando as commodities começam a trabalhar muito pautada realmente nos fundamentos, elas esquecem um pouco até o gráfico ele entrou em cena em segundo plano para as correções técnicas, e muitas posições foram perdidas justamente por uma deficiência na análise dos fundamentos. E agora que eu quero começar a compartilhar a tela com vocês, porque nós vamos começar por aquilo que movimenta as commodities, que são os fretes internacionais. Commodity, como disse, já é um produto de base, basicamente uma matéria-prima, ela é produzida no mundo todo, não em todos os países, mas há uma escala global de produção. Muitos países produzem, outros demandam, mas elas são basicamente matéria-prima e são negociadas em bolsas. Numa commodity, obrigatoriamente, ela tem que ser negociada em uma bolsa de valores, e existem alguns benchmarks para as cotações, como a Bolsa de Chicago para commodities agrícolas, a Bolsa de Nova York para energia, commodities softs, a Bolsa de Londres é muito importante para o petróleo do tipo Brent, para metais. Então, há várias bolsas, alguns benchmarks para a formação de preços. Mas a commodity em si, ele é um produto físico. O contrato futuro negociado na bolsa, ele é um derivativo do preço do mercado físico. E esse contrato negociado na bolsa, ele é um contrato de compra e venda normal, um contrato comercial, que você consegue especular nele, só ter liquidação financeira, mas grande parte das commodities vão para entrega física. Então, eles conseguem mostrar como que está justamente esse balanço entre oferta, demanda e estoques. Quando você pega o frete, por exemplo, e o frete ele está em alta ou está em valores razoáveis historicamente, você vê que há um ciclo de crescimento. Quando as cotações começam a cair, você começa a ver sinais de recessão econômica ou desaceleração econômica. Foi por isso que o BDI, o Baltic Dry Index, lá em 2008, conseguiu antecipar a crise que viria, porque começou a ter uma queda muito forte do BDI naquele período. O BDI ele mede o valor por dia de transporte de carga seca a granel de 3 categorias de navios. Então aqui nós vamos ver
nos índices de fretes, esses são os dois principais índices de containers, que é o FBX, que é colocado pela Freightos. Os preços em 2020 realmente começaram a disparar, porque houve esse desbalanço entre o que a China estava vendendo no momento que a China estava vendendo e o que os outros países estavam comprando e no momento que esses países estavam comprando. O Shanghai Freight Index, que também é um dos mais importantes lá na Ásia, ele mostra justamente isso. A China voltou a trabalhar, os Estados Unidos, que é o principal importador da China, não voltou. Então, os Estados Unidos começavam a importar muito produto em container, os containers ficavam represados nos maiores portos dos Estados Unidos e não tinha demanda para a saída desses containers lá. E é um fato que até agora ele persiste, diminuiu em relação ao pico, mas o fato ainda está posto lá nos Estados Unidos. Então, esse tipo de situação causou esse desbalanço e falta de equipamento de uma maneira equilibrada no mundo para que os preços não reagissem dessa maneira. O BDI, que é o Baltic Dry Index, ele veio subindo e grande parte do BDI ele teve ajuda do minério de ferro, principalmente daí da categoria do Capesize, que são os navios que transportam acima de 100 mil toneladas de minério, e aqui entram os navios Velox, os Very Large Capesize, que são os navios que a Vale utiliza, né, como os Valemex, aí, 300, 400 mil toneladas. O minério de ferro chegou a mais de $200 a tonelada, $220 a tonelada. Como o minério de ferro tem uma cotação custo e frete, CFR, nas bolsas, essa demanda, principalmente da China, no período que ela estava reaquecendo a economia num pós-pandemia, o setor imobiliário da China indo de vento em polpa e ela comprando ferro como se não houvesse amanhã, acabou puxando as cotações. Nós sabemos qual foi o desfecho e os preços caíram. E aqui ele começou a reequilibrar o mercado. Para container, ainda não, porque vai um tempo até você conseguir reorganizar esta logística. Você vê que nos gráficos aqui, com exceção do tanker, que já tem uma logística mais equilibrada, porque não é qualquer maluco que negocia petróleo, negocia gás natural, você já tem os players bem definidos no mercado, ele não teve uma oscilação tão grande. Então, agora, as cargas secas, cargas com container, sim, tiveram esse movimento. Eu coloquei esse V desde 2017. Quando nós aproximamos 2021, você vê que todos tiveram alguma alta de alguma maneira. E o outro fator que começou a acontecer, você vê, nós temos aqui o porto de Long Beach, também na Califórnia. Olha a quantidade de containers vazios que é esta área em azul aqui. Agora começou a diminuir, mas ainda é recorde os containers vazios parados no porto de LA, lá em Los Angeles, porto de Long Beach. E outro fator, olha o eletrocardiograma, como diz a minha amiga Denise Alemanha lá no Twitter, que ficou a questão do lay time, que é o tempo que os navios levam para operar, da chegada, operação e saída. Olha que como começou aqui em outubro de 2020, em julho ele começa o movimento mais alto e ele começa e há essa oscilação de preços. Felizmente, nós vimos os preços começarem a cair agora, em parte porque houve um crash no mercado imobiliário chinês, acaba derrubando os índices Capesize, ajuda na queda de Panamax, Supramax, que são os navios menores. Container ainda não, porque container, como o transporte de container é pequeno em relação à carga seca, ele demora um pouco mais para ser sentido no valor do frete, porque o reequilíbrio dessa operação é maior. Agora eu quero mostrar para vocês duas commodities de uma maneira bem rápida, mostrar como que trabalha a oferta, a demanda e o estoque, e alguns indicadores de mercado que nos ajudam nas posições especulativas. Então aqui eu coloquei o primeiro metal, que é o cobre, é uma das commodities que eu mais gosto. Se nós fôssemos colocar as 3 commodities mais importantes de todo o globo, seria o petróleo em primeiro lugar, cobre e milho. São as 3 commodities ultra importantes. E o cobre ele tem várias particularidades. E nós vemos aqui que em 2010 nós tivemos esse gráfico de análises. Aqui ele refere-se à manufatura, o PMI, né? E refere-se ao preço lá na Bolsa de Londres. Então nós tivemos alguns picos, ele veio numa estabilidade. 2020 houve uma queda na manufatura devido à pandemia. E depois o negócio simplesmente, puff, explodiu, voltou a produzir e agora no finalzinho ele caiu. Mas olha a boca que abriu aqui, a boca do jacaré, em relação ao PMI e as cotações.
Por quê? Porque mesmo com a queda da produção, a utilização do estoque de cobre foi muito afetada. Houve muita utilização de estoque de cobre e agora nós não teríamos estoque de cobre. Além disso, nós temos questões como o Chile, por exemplo, que enfrenta movimentos ambientalistas no sul, onde estão as maiores mineradoras do mundo. A África está tentando reativar algumas minas, mas nós não temos um preço do cobre ainda que seja suficiente para atrair investimentos. E não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi o CEO da Glencore, que é um dos maiores, um dos big players de mercado. Essa notícia aqui que chama bastante atenção, que os armazéns de Xangai de cobre tiveram queda nos estoques. Queda nos estoques de alumínio, zinco, níquel, várias commodities. Você vê que o cobre ele teve uma queda de 3 mil toneladas e ele está com 34 mil toneladas armazenado. Isso é uma queda extremamente forte lá no porto de Xangai. China limita e acaba caindo as exportações em 8 meses, exportações de cobre da China. E aqui que é interessante, porque commodity, o preço da bolsa, ele é só um dos formadores de preço, não é o preço da commodity. Existe o basis, eu já expliquei isso, que é o prêmio de exportação, que é a diferença do que é negociado no mercado físico, no mercado real, do que é negociado na bolsa através de derivativos financeiros. A China começou a colocar vários limitadores para tentar restringir a importação, então ela aumentou o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, ou VAT em inglês, para as importações e limitou as exportações e começou a usar os seus estoques domésticos, seus estoques estratégicos. Estoque caiu, a demanda ela continuou e os preços começaram a subir. E o que é que subiu? Cai os estoques. Aqui ele mostra que caiu os estoques da Bolsa de Londres, desculpe, me antecipei a notícia, mas a Bolsa de Londres, ela armazena essas commodities metálicas físicas e ela negocia esses estoques para tentar regular o preço. E a Bolsa de Londres teve os estoques do minério do cobre em valores mais baixos aqui mostra desde 2020, mas são só 14 mil toneladas. É uma queda monstruosa. Onde que está aqui? Aqui, deixa eu mostrar aqui. Nós tivemos, então, preços do cobre em valores recordes, né? All-time high. Você vê que esse gráfico aqui é desde 1980. Preços realmente históricos. E aqui que eu estava falando sobre o prêmio. Que o prêmio da China para a negociação de cobre é recorde. Porque o governo colocou uma série de sanções, nem o VAT está conseguindo restringir ou reduzir o uso do cobre. Então, olha esse gráfico, que bacana, que coisa linda. Aqui a área laranja são os preços e a linha vermelha são os prêmios. Olha onde que está os prêmios aqui, 2.200 yuans. Sabe o que significa? Que acima da cotação do cobre negociado na bolsa, há um prêmio de $340 por tonelada. É pouco ou não é? Então você pega, é quase 10% acima das cotações negociadas em bolsa. Quando o prêmio está para cima dessa maneira, a lógica seria a bolsa cair. E é o que aconteceu agora. O problema é que a gente está com o estoque tão baixo que eu acredito que a tendência do cobre ainda é de decolar. Então, o prêmio faz uma diferença absurda nas cotações de bolsa. Cenários muito estressados, nós vemos esse tipo de situação. Prêmio em alta, cotações da Bolsa de Chicago em alta. Quando nós vemos, vamos voltar aqui, deixa eu ver se eu tenho algum lugar que tenha a curva de futuros, forward curva, que são os spreads de futuros, a curva de preços. Olha como que está essa curva aqui. Ela está flat. Nesse momento nós temos uma demanda trabalhando basicamente em conjunto com a oferta, mas ela inverte. Já no ano que vem, há essa inversão da curva, mercado em backwardation. Mercado em backwardation, tendência de alta dos preços. Então, se eu olho só no gráfico da cotação, vou fazer só uma análise gráfica, eu vou olhar aqui e falar, puxa vida, aqui está alto, Alessandro, eu vou apostar na queda. Aqui está alto, eu vou apostar na queda. E os preços, muitas vezes na maioria das vezes, não vão reagir só à cotação da bolsa, eles vão reagir ao fundamento. E claramente nós vemos isso em várias commodities. Já saindo dessa notícia do cobre indo para o café,
O café é outra commodity que está com fundamento muito claro desde janeiro. Em janeiro eu montei algumas posições acreditando na alta, eu tinha um call spread com opções direto na Bolsa de Nova York, com strike 180, 200 e para setembro, e foi lá, porque o clima veio uma geada muito forte no meio do ano, e o Laninha trazia esse risco no início do ano, trazia um risco muito grande de geadas entre 15 de julho e 15 de agosto. Eu apostei no clima, apostei em estoques baixos, apostei em retomada do consumo com retomada econômica, e foi justamente o que aconteceu. E os preços do café simplesmente foram lá para 190, 200, chegaram a 214 centavos de dólar por libra-peso. E agora nós vemos novamente que o clima está fazendo um efeito muito grande, porque nós tivemos essa geada, prejudicou demais os cafezais e nós temos um risco de laninha muito forte. Esse mapa aqui climático já do café, ele mostra onde estão as principais regiões produtoras de café no mundo, que é a China, Índia, Vietnã, aqui, pega um pouquinho aqui da Indonésia, pega a Quênia, pega a Gana, pega o Brasil, Colômbia, Venezuela, pega aqui Guatemala, pega essa região aqui, Panamá, é uma região produtora. Qualquer intempérie climática mais forte aqui, nós vamos ver os preços reagindo. Olha esse gráfico aqui, que sensacional, sensacional, porque ele mostra o desvio de temperatura. A linha verde, essa linha azul é um range. A linha verde é o normal, que seria, aqui eles falam aqui, ó, normal. 2020, nós tivemos abaixo da linha normal. Então, e aqui, ó, no range de baixo, na linha de baixo das temperaturas. E olha onde que está 2021. Justamente é quem fez o limitante. Então, esse fator clima, o que ele está pesando? Ele está pesando nas cotações. Baixos estoques, quebra de produção, nós estamos vendo os preços explodirem. Olha os estoques aqui no gráfico de sazonalidade de como que deveriam estar os estoques de café. Vamos lá. Olha aqui, essa linha aqui é 2021. Estoques extremamente baixos, os mais baixos históricos. Vamos colocar 2016, abaixo de 2016. Vamos colocar, ó, 2015. Ele está no mesmo nível de 2015, mas olha quanto que o consumo cresceu nesse período. Então, nós conseguimos ver, olha as cotações do café, o que eles fizeram aqui, ó, 2020, 2021. Nós estamos com cotações do café as mais altas em 10 anos. 10 anos. Vamos colocar 10 anos? Opa! Aqui. Mais altas ainda, 20 anos. Máxima, cadê o máximo? Nossa, aqui tá 2019. Tô com alguns iriguidum aqui na plataforma, que eu não sei o que ele não está me mostrando. Vamos ver se esse daqui abre. Mas nós estamos com o café com cotações desde sei lá quando. Opa, aqui ele vai abrir, ó. 2013. Olha aqui, ó. Nós estamos com o mesmo nível de cotação de 2012, 2011. E o grande efeito é o efeito climático. Você vê que até hoje a curva de preço se inverteu, fletou e já começa a mostrar os sinais de demanda, de inversão, mostrando um desequilíbrio entre a oferta, a demanda e os estoques. Então, o mercado ele não está estranho. Pelo menos eu não acredito que o mercado está estranho. Mas o mercado está mostrando que trabalha em cima de fundamento. Então, para analisar o mercado de commodity, nós precisamos estudar os fundamentos agora de uma maneira bem estudada, bem profunda, realmente conhecer a commodity. Hoje, o conhecimento genérico da commodity não faz mais efeito. Realmente temos que ser especialistas, entender realmente, porque com este cenário aqui, ele mostrou muitas oportunidades de investimento, muitas oportunidades de especulação de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, e olhando os fundamentos, nós tivemos posições claríssimas de determinados movimentos. Surgiram fatos fora da curva, que a gente fala, eventos de cauda? Sim, um exemplo, China, crise imobiliária na China derrubou a cotação do minério de ferro. Mas minério de ferro, a gente não opera o minério de ferro, a gente só consegue operar empresa correlacionada, Vale ou Rio Tinto ou alguma outra empresa.
Agora, o café, a gente posiciona com opções no café. A soja, nós nos posicionamos com opções na soja. No petróleo, $250, você consegue operar um contrato de petróleo. Você consegue operar um contrato de petróleo com assimetria 1:5, 1:6, ou seja, você coloca $250 lá, com potencial de ganho de $1.000, $1.500. Isso não é estranho no mercado de commodities, mas nesse ano, principalmente, ele mostrou que realmente necessita de especialização. Então, o mercado ele não está estranho, opinião pessoal, não está estranho para mim, mas ele está trabalhando dentro da sua especificidade, que é para quem conhece o trabalho, preste muita atenção na sua análise, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. 25 minutos, eu sempre peço desculpa porque eu tento fazer um vídeo curto, mas o assunto é denso, o conteúdo é denso. Então, espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo para o canal crescer e deixe o seu feedback aqui nos comentários. Quero saber o que você está achando do canal aqui, ok? Por enquanto é isso. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.